Olá, candidato para a prova oral de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 2022. Muita atenção. Mais 50 possíveis perguntas que poderiam ser feitas na prova oral de medicina legal. Já demos 50 perguntas na primeira aula. Agora mais 50 perguntas. É possível que no meio desse conjunto de opções, alguma pergunta apareça no dia da prova. Algumas muito fáceis, outras muito difíceis. As muito difíceis provavelmente não vão ser feitas. Isso porque os candidatos, eles têm muito medo da prova oral. Eles ficam assustados com o fato de ter que falar diretamente com o professor que está diante deles. Eles esquecem que aquela pessoa que está lá já foi uma pessoa igual a ele. Talvez já tenha estudado em algum cursinho preparatório, talvez já tenha sido reprovado em algum concurso, talvez já tenha tido o mesmo medo que você tem quando vai falar com o professor, que também foi um aluno. Então, o segredo é você parar diante do espelho e conversar com você, olhando nos seus olhos, sabendo quanto você não sabe, mas sabendo quanto você sabe. E aí, diante disso, é que você vai dizer assim, são várias perguntas. Talvez eu não saiba uma ou duas. Não preciso ficar apavorado com isso. Eu não tenho que acertar todas. Eu tenho que acertar algumas. Se possível, acertar o máximo possível. Mas é praticamente impossível um candidato numa prova oral acertar todas as questões com a precisão que a banca examinadora exige. Mas se você passar perto da resposta e não disser nenhum absurdo, não inventar nenhuma palavra que não existe, ele vai considerar o seu esforço, vai considerar a sua tentativa. Mas, por favor, se você não sabe a palavra, não arrisque. De repente, você vai falar uma palavra que é completamente errada na língua portuguesa. E aí, você perde ponto, não só por não conhecer medicina legal, por também não conhecer a língua portuguesa. E na qualidade de delegado de polícia, você vai ter que redigir algum relatório, vai ter que redigir alguma coisa que vai ser apresentada em público, você vai ter que falar com pessoas. Então tem que tomar cuidado, evitar gíria, evitar falar uma palavra em latim que você não sabe a tradução. Porque de repente você fala assim, ad rei perpetuam memoriam, aí ele pergunta o que significa, e você diz, até o rei perder a memória. Não é isso. Você não pode fazer uma coisa dessa. Se você não sabe a tradução do termo latino, não arrisca dizer esse termo, porque ele pode perguntar o que significa na língua portuguesa. Então, muita tranquilidade. Veja bem, ele que está ali, é você amanhã. Amanhã você vai estar sentado numa mesa dessas, arguindo alunos que estarão nervosos como você. Calma. Debaixo daquele paramento todo que ele está apresentando para você, tem uma pessoa exatamente igual a você. E se você lembrar que você sabe constitucional, administrativo, penal, processo penal, medicina legal e civil, neste momento, o conjunto de conhecimentos que você tem talvez seja maior do que aquele que ele tem neste conjunto de conhecimentos, porque a gente vai se especializando num determinado assunto da nossa atividade e, de repente, esquece as outras. Então, algum desses professores que são espetaculares naquilo que eles estão arguindo você, eles podem não saber alguma coisa das outras disciplinas, percebeu? Pense nisso, ele é igual a você.
e você vai ficar tranquilo na hora da resposta. Não sabe a primeira pergunta? Não se preocupe com isso. Às vezes o time da gente começa perdendo de 1-0, chega até 2-0 e vira para 4-2. Muita calma, tranquilidade. Excelência, não me recordo desta resposta no momento. Vamos passar para uma outra pergunta e daqui a pouco, se a memória voltar, eu volto a responder essa mesma pergunta, ok? Quando ele perceber que você não sabe, ele vai mudar de assunto, ele vai passar para outro tema. E a medicina legal é extensa. Ele pode perguntar qualquer coisa ali. E ele percebendo como você conversa com ele pode ser mais maleável, pode ser mais ajustável ao seu conhecimento. Não diga que você quer falar sobre um assunto, a não ser que você tenha certeza absoluta que você domina aquele assunto completamente. Aí você fala, professor, eu sei que o ponto sorteado foi esse, mas, excelência, eu posso falar sobre o assunto? Ele se disser, pois não. Aí você começa a falar, considerando, blá, 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 blá. Mas você tem que ter certeza que você domina o assunto. Se você sabe frases espalhadas, espere ele fazer a pergunta. Quando ele perguntar, responda exclusivamente o que ele perguntar. Não se estenda na resposta, como muitos fazem. Ele pergunta o seu nome, e você fala nome, endereço, telefone, CPF, onde você estudou, onde você se formou, quem foi seu professor disso, daquilo. Não é isso. Fez a pergunta, dê a resposta. Se ele fizer outra pergunta, você dá outra resposta. Mas se você fala uma porção de coisas sobre a mesma pergunta, veja, ele faz uma pergunta, você deu umas 20 respostas e aquilo só vale um ponto. Não se arrisque, seja moderado. Responda exatamente aquilo que ele perguntar, ok? Então, sem mais, vamos lá ver a nossa segunda aula sobre questões de medicina legal. Vamos lá? Segunda aula, provas orais, medicina legal. Estão disponíveis 38 videoaulas, como eu já falei para vocês, tá? Coloquei aqui o índice das aulas, que você encontra lá no YouTube, gratuitamente, não tem que pagar absolutamente nada, é acessar a aula e assistir. Não precisa assistir a aula toda, assiste aquele pedaço que fala sobre o assunto que você quer responder. Há aulas de 2 horas, há aulas de 5 minutos, há aulas de 20 minutos, há aulas de 1h30. Dependendo do assunto que você quer, você escolhe o pedaço da aula que você quer assistir. Não gasta nada. Você pode ver a primeira, pode ver a quinta, pode ver a oitava, pode ver a 10ª, pode ver qualquer uma das 38 videoaulas que estão disponíveis à sua disposição. Não encontrou? Não entendeu? Escreve para o meu e-mail, escreve para o meu WhatsApp e a gente conversa, a gente dá a resposta para você. Por favor, faça isso e me convida para a sua posse, tá? Vamos lá novamente, então? Estou mostrando aqui a sequência das aulas, como eu já mostrei na primeira videoaula. E olha lá, hein? Coloquei aqui o link de quem não assistiu à primeira videoaula. Quem não assistiu à primeira videoaula, agora pode assistir. É só clicar no link e assistir aquela primeira videoaula, ok? Vamos lá? Aí estão as aulas até o final. Vou até o final mostrando todas elas. E se você puder contribuir com o Pix, será bem-vindo. Se não puder, não se preocupe. Muito bem, vamos então verificar as novas questões para a prova oral de Medicina Legal, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 2022. Lembre-se, leia o livro do professor Wilson Palermo, do professor Higino Carvalho Hércules, professor Genival Veloso de França, professor Delton Crossi e outros professores que estão na praça em medicina legal. A banca vai procurar esses autores. E, evidentemente, o livro do professor Wilson Palermo deve ser lido e relido de frente para trás, de trás para frente,
porque provavelmente algumas questões virão deste livro, ok? Vamos lá, então? Trabalhando. Questões sobre asfixiologia forense. Inevitavelmente, qualquer que seja o ponto sorteado, a banca fará uma questão sobre asfixiologia forense. E aí coloquei aí, várias questões, colocando algumas extremamente capciosas, outras mostrando a controvérsia entre os autores. Mas, de qualquer maneira, são questões que o candidato tem que dominar na hora que estiver fazendo a prova oral. Observa, uma questão complexa, a densidade do sangue nos átrios esquerdo e direito do coração, para saber se o afogamento foi em água doce ou em água salgada. A crioscopia de Carrara, é preciso conhecer isso. Saber por que um cadáver flutua quando está em putrefação, qual é a explicação para essa flutuabilidade do cadáver quando já está em putrefação, por que ele afunda logo após afogar-se e quando entra em putrefação ele tende a flutuar. É isso que o candidato tem que saber explicar, ok? Muito bem? Aí vamos continuar. Essas perguntas, algumas, são extremamente difíceis e certamente o candidato não vai ter que responder, porque o examinador não vai fazer essa maldade, como acontece com a questão número 60, uma questão extremamente difícil para o candidato da área jurídica. Aí vem outras questões aqui. Essa, então, a 1061, é só para aquele que é muito estudioso e que leu bastante sobre física e sobre química. Dificilmente essa questão será perguntada na prova. E se eles quiserem quebrar o candidato para valer, aí vem a questão número 62 e a 63. 63, então, é para liquidar com o candidato. Se caiu uma questão dessa, o que você faz? Excelência, no momento não me recordo. Por favor, passe para uma outra questão. Se a memória me ajudar, a seguir eu me lembrar, eu volto a esta pergunta. Simplesmente diga isso. E não fique nervoso, porque às vezes aquela pergunta difícil será seguida por várias perguntas fáceis. Às vezes aquela pergunta é para desestabilizar o candidato. Fique tranquilo. Aquilo é o primeiro tapa na cara que você leva, mas não fique apavorado. Depois virão carícias, depois virão beijos. Quem sabe? Dificilmente vem um outro tapa. Tá claro? Então, muita tranquilidade. Uma questão se foi, vem a próxima. A próxima também se foi, vamos aguardar a outra. Às vezes o time de futebol está perdendo 2-0 e vira o jogo para 4-2. Isso acontece. Então não fique apavorado porque você errou a primeira ou errou a segunda, ou errou até a terceira. Mas daqui a pouco você acerta a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e mostra que você tem conhecimento. Quando o examinador percebe que você errou aquele assunto, ele muda de assunto para não ficar provocando a sua derrota com um assunto único. Ele muda, porque ele tem vários temas para perguntar para você. Tá claro, então? Vamos lá? Sem dúvida. A gente vai passar adiante e vamos fazer alguns sinais patognomônicos. Isso aí você tem que saber, você é obrigado a conhecer sinais patognomônicos. Toda hora a gente pergunta, e o sinal de fulano? E o sinal de Beltrano? Qual a diferença do sinal de Lichtenberg para o sinal de Jelinek? O que significa o sinal de Hoffman e o sinal de Benassi? Esses sinais você precisa conhecer, porque são repetidos diariamente nas aulas de medicina legal. Tá claro? Então a gente vai voltar para esse assunto. Você já sabe que essas perguntas podem aparecer na prova, principalmente essa número 66. Dá uma olhada com carinho nesses sinais patognomônicos, sabendo que nem sempre o sinal patognomônico indica a verdade dos fatos. Provavelmente é isso, mas não necessariamente é isso. Percebeu? Muito bem. Aí coloquei algumas questões sobre ação térmica, classificação de queimaduras,
Como é que sabe se a queimadura é de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau? Ainda tem autores que admitem o quinto grau e o sexto grau. A mais comum é que classifica até quarto grau. E aí você vai fazendo essas perguntas, uma atrás da outra. Você vai seguindo, vai embora. Essas duas aqui, ó, a 76 e a 77, isso aí você só vai acertar se você tiver conhecimento de medicina. Então, não se preocupe muito com a fasciotomia e com a escarotomia, porque os músculos são envolvidos por uma membrana chamada fáscia. E quando há uma queimadura, e a queimadura é muito extensa, o local onde a queimadura cicatriza, onde a queimadura concentra a sua solução, aquele lugar fica comprimido. E aí a fáscia comprime os vasos sanguíneos, e os vasos sanguíneos comprimidos acaba levando à necrose dos tecidos e à morte dos tecidos. Aí os médicos fazem uma fasciotomia, o corte na membrana que envolve o músculo, para não deixar o músculo ser comprimido por aquela contração resultante da cicatrização. Quando isso ocorre no tórax, por exemplo, aí você tem aquelas escaras endurecidas que vão comprimindo o tórax e aí impedem a respiração. Aí o médico faz as escarotomias, faz cortes naquelas escaras para permitir que o paciente possa respirar. Só essas duas questões que podem sair do ciclo das questões mais simples. Aí você vai em frente e daqui a pouco você está acertando tudo aquilo que a gente quer que você faça, ok? Aí eu vou mudando de assunto e saio da ação térmica e entro na ação elétrica. E na ação elétrica tem que saber o que é um circuito em série, o que é um circuito paralelo, tem que saber qual é a diferença do ohm para o ampere, para o volt, para a caloria. Ou seja, quando a intensidade da corrente é medida, ela é medida em ampere. A voltagem é medida em volt. A intensidade, ampere, não esquece, a intensidade, ampere. E a resistência, gente, é o ohm. E a gente costuma brincar e diz que a corrente elétrica não gosta de ohm. O que quer dizer isso? Quanto maior for a resistência naquele lugar, passa menos intensidade de corrente, porque a resistência tende a impedir a passagem da corrente. E quando a corrente tenta passar por uma resistência grande, ali gera calor, muito calor. É o chamado efeito Joule, a corrente elétrica sendo transformada em calor. Dá uma olhadinha lá na aula de ação térmica e veja esses fenômenos. E aí você está vendo aí a diferença de fulminação e fulguração. Aí você vai ver as correntes doutrinárias que falam o que é a fulminação, o que é a fulguração, ok? Olha, vamos seguir então mostrando as questões. Energia barométrica, questões já caídas em prova, o que é a doença da descompressão, o que é a embolia traumática pelo ar, quais são aqueles gases que vão naquela mistura daqueles cilindros que os mergulhadores de profundidade utilizam, o que é o gás hilariante e por que tem que haver muito cuidado com a chamada embriaguez pelo nitrogênio nos mergulhos muito demorados. Tudo isso pode ser uma questão de prova, dependendo do sorteio. E aí você diz, excelência, no momento não me recordo. Por favor, uma outra pergunta. E aí ele pode mudar de assunto, vendo que você não conhece as baropatias e passar a falar sobre projéteis de arma de fogo. E pode mudar de assunto para falar sobre asfixias. Tudo depende da maneira como você se comporta durante aquela apresentação, ok? Vamos lá, então. A seguir, nós estamos falando ainda nas baropatias. E aí, repara só, esta questão aqui, a 86, e essa questão aqui, a 87, essas duas questões são questões difíceis, principalmente a questão 86, onde o candidato tem que conhecer como é que se forma o sangue na espécie humana, a chamada hematopoiese
humana. E vai depender muito de uma substância chamada eritropoietina, que é usada, inclusive, como doping em provas de grande intensidade, de grande desgaste físico. Essa questão tem uma boa chance de cair na prova. Como é que se faz o doping com a eritropoietina e qual é a finalidade do uso da eritropoietina? Como é que ela age? Se você não lembrar de nada, fala assim, ela age aumentando a hematopoiese, a produção do sangue humano, principalmente dos glóbulos vermelhos. Olha, eritrocitos, eritropoietina, eritrócito, aumenta a produção dos glóbulos vermelhos. Percebeu? É isso aí que você tem que fazer na prova. Aí aqui no finalzinho eu botei questões sobre a imputabilidade. Aí, candidato, por favor, você vai lá no artigo 26, 27, 28 do Código Penal. Dá um pulinho lá na Lei 11.343 de 2006, a famosa Lei das Drogas, e veja o artigo 45 e o artigo 46. Essa visualização desses artigos é para você não ter a menor dúvida de como é que é feita a análise da imputabilidade. Uma coisa é a doença mental, outra coisa é o álcool ou substância de efeitos análogos. Outra coisa é a idade e outra coisa são as drogas. E você encontra tudo isso lá nesses artigos que eu disse para você. Se você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de boa vontade, você encontra todas essas respostas. Aí vamos, para encerrar esse assunto, falar o que você entende pelo critério biopsicológico para análise da imputabilidade. Aí você vai lá de novo, 26 e 28 e a Lei 11.343 de 2006. Depois eu peço exemplos de transtornos mentais que podem ser classificados no caput do artigo 26, questão já caída em prova. Depois cite exemplos de perturbações da saúde mental que podem ser classificados como retardados no artigo 26 do Código Penal, questão já caída em prova. E aí, deixei aqui uma explicaçãozinha que nem tudo está gravado lá naquelas videoaulas. A dúvida que você tiver, procura a bibliografia escrita. A dúvida que você tiver e não encontrar, escreve para o meu WhatsApp, escreve para o meu e-mail, e eu vou ter muito prazer em tentar tirar a tua dúvida. Mas faça isso antes da prova. Depois da prova, não adianta você querer saber por que errou. Adianta saber antes para não errar. Estou torcendo por você, quero muito que você seja aprovado, mas para você ser aprovado é preciso que você ajude um pouco o que nós estamos fazendo, ok? Então aí, aguardando suas sugestões, botei o link da aula 1, você assiste a aula 2 e, por favor, sugestões, perguntas, espere as respostas, procure as respostas, não tenha receio de ligar para o meu e-mail, de ligar para o meu WhatsApp, não tenha receio de perguntar. A finalidade da gente é ajudar você. Professores de outros cursos ajudam a mim e eu ajudo a eles no que posso. A ideia de todos nós é que você seja aprovado, seja você do curso A, do curso B, do curso C, não importa. E as aulas do YouTube estão acessíveis para todos, inteiramente gratuitas, ok? Grande abraço, força e eu espero que você me convide para a sua posse. Saudações rubro-negras, um grande abraço.